Olá, pessoal! Esse é o segundo vídeo sobre eletricidade, tá? Nesse vídeo, eu vou falar para vocês a diferença entre condutores e isolantes elétricos e vou falar também sobre as principais formas de eletrização que existem. Não são todas, mas pelo menos são as principais, ok? Primeira coisa que você precisa saber é a diferença entre condutores e isolantes elétricos. E aí você deve lembrar lá das suas aulas de ciências desde o Fundamental 1 que o isolante elétrico ele não conduz corrente elétrica e o condutor conduz corrente elétrica, né? Essa é a diferença básica. Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu fiz um desenho aqui que é para simular a estrutura atômica de um material isolante. No material isolante, essas bolinhas pretas são os átomos que compõem o material, tá? As bolinhas pretas. E essas bolinhas azuis são os elétrons que acompanham esse átomo, ok? Então, só para dar um exemplo, né? Um exemplo de material isolante elétrico: borracha, plástico, madeira, cerâmica, tudo isso são materiais isolantes. Os materiais isolantes, eles possuem elétrons fixos. Esse elétron é desse átomo. Já esse elétron é desse átomo. Esse elétron aqui é do átomo de cá. E ele não sai daqui por nada. Ele está grudado, fixo, tá? O fato do elétron estar preso no material é o que torna ele isolante. É o que impossibilita ele de conduzir corrente elétrica. No material condutor, o que muda? O material condutor não tem elétrons fixos? Tem sim. Ele tem vários elétrons fixos. Acontece que alguns desses elétrons não são fixos. Esses coloridinhos aqui, cor de laranja, eles são elétrons livres, tá? O que significa isso? Que se esse elétron quiser sair daqui, ele sai. Ele pode transitar pelo material, tá? Se o elétron quiser sair daqui, ele pode vir parar do outro lado. Então, qualquer um desses elétrons laranja tem mobilidade, tem livre trânsito. Eles podem circular pelo material. E quando eles se movem, eles formam a corrente elétrica. Tá? Por isso que um material com elétrons livres é condutor. Ok? Guarda isso que eu vou usar esse conceito já já. O que eu preciso falar para vocês agora é o seguinte. Ah, professor, mas para eu fazer aquelas experiências do canudinho prender na parede, para eu fazer os objetos atraírem ou repelirem, eu preciso que o objeto esteja carregado eletricamente. Né? E o que significa ser carregado eletricamente? É ter excesso de elétrons, e aí ele fica negativo, ou ter falta de elétrons, e aí ele fica positivo. Como é que eu pego um pente da minha penteadeira, um- uma lapiseira de plástico, e deixo ela eletrizada, né? Então existem algumas formas. A forma mais simples é a eletrização por contato. Como é que funciona a eletrização por contato? Eu tenho um objeto aqui, que vou chamar de A, e eu tenho um objeto aqui que eu vou chamar de B. O A já está eletrizado negativamente, tá? E o B está neutro. Se eu encostar o A no B, o A meio que suja o B com cargas negativas. E aí deixa ele meio contaminado, sabe qual é? Deixa ele carregado com carga negativa também. E aí no final do processo, o que você vai ter? O objeto A com menos cargas negativas do que tinha antes e o B com algumas cargas negativas, perdão, que ele passou a ter agora após o contato, tá? Então só de você encostar um objeto carregado em outro neutro, você deixa o neutro um pouquinho carregado também. A eletrização por contato, ela funciona em isolantes e condutores, mas principalmente em condutores, porque os elétrons passam com mais facilidade. Tá? Segunda maneira de a gente produzir eletrização, produzir carga elétrica dos materiais, é através do atrito. Aquele vídeo que eu te passei lá o anterior, que o cara esfrega o canudinho no papel, aquilo é um exemplo de eletrização por atrito. Tá? Se você pegar um bastão de vidro, por exemplo, e esfregar no casaco de lã, depois desse esfrega-esfrega, tanto o vidro, falei errado, né? Tanto o vidro quanto a lã ficarão eletrizados, tá? Neste caso, a lã vai arrancar elétrons do vidro
Então, ela vai ficar com elétrons a mais para ela, então ela fica negativa. E o vidro que perdeu os elétrons, ele fica com elétrons a menos. Então, ele fica com sobra de prótons, por isso ele fica positivo. Tá? Isso é eletrização por atrito. Existe uma outra forma de eletrização, que é a eletrização por indução. Essa é bem legal, eu particularmente gosto muito. E vale a pena frisar que a eletrização por indução, ela funciona somente em materiais condutores, tá? Condutores de eletricidade, claro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pedaço de papel alumínio, desses de usar em cozinha, tá? Esse papel alumínio, até que se prove o contrário, ele está neutro. Ou seja, ele tem quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Aí o que eu faço com esse papel alumínio? Eu pego um bastão eletrizado, um bastão com muita carga positiva, e aproximo dele. Na hora que eu aproximo, o que eu provoco? Eu provoco o fenômeno da indução. Como isso é um papel alumínio, e é condutor, né? Você sabe que alumínio é condutor elétrico, ele tem, portanto, elétrons livres. Elétrons que podem se mover dentro do material. Então, se eu aproximar um bastão positivo, esses elétrons livres vão correr para essa extremidade de cá. Eles querem ficar próximos do objeto positivo. Por quê? Porque objetos de mesmo sinal, eu nem disse isso de maneira tão clara, né? Objetos de mesmo sinal, eles provocam a atração, tá? A atração. E objetos de mesmo sinal, então pode ser mais com mais, ou pode ser menos com menos também. Isso provoca a atração. Okay? E objetos de sinais contrários, por exemplo, mais com menos ou menos com mais, é isso que provoca a repulsão. Okay? Então, como aqui eu tenho mais objeto bastão positivo, o que ele vai atrair é o negativo, ou seja, os elétrons livres, que vão se acumular nesse lado direito do papel alumínio. E do lado esquerdo, vai ficar faltando elétron livre. Portanto, vai ficar positivo. Tá? Nesse momento aqui, o papel alumínio não está eletrizado. Por quê? Porque ninguém colocou elétron a mais nele, nem tirou. Apenas separou elétrons livres para um lado e cargas positivas para o outro. Quando você provoca essa separação, a gente diz que o material está induzido eletricamente. Tá? Como é que a gente faz para eletrizar de fato esse papel alumínio? Mete a tesoura e corta ele no meio. Se você cortar no meio, você vai ter uma metade negativa e uma metade positiva. Agora, cada uma das partes está eletrizada. Tá? Aqui com excesso de negativos e aqui com excesso de positivos. Okay? Por último, a gente vamos ao processo de polarização. A polarização não é exatamente um processo de eletrização. Ela não deixa o material carregado, mas ele fica como se fosse carregado. Tá? Então, aqui na figura A, eu tenho um átomo convencional. Como eu te disse, o núcleo dele é onde tem os prótons, então é positivo, e você tem uma nuvem de elétrons ao redor, que é a parte negativa. O que acontece se você aproximar um bastão positivo desse átomo? Tá? Então, se eu chegar aqui e aproximar um bastão positivo, cheio de carga positiva, você vai atrair para próximo desse bastão a nuvem eletrônica. Então, aquela nuvem de elétrons ao redor, que estava distribuída uniformemente ao redor do núcleo, agora não vai ficar mais distribuída de maneira uniforme. Ela vai sofrer um deslocamento para próximo do bastão. Então, é como se o centro da nuvem, que estava em cima do núcleo, agora sofresse um deslocamento para o lado, entendeu? Então, você tem os elétrons mais deslocados para a esquerda, enquanto o núcleo é um pouco mais deslocado para a direita. Quando isso acontece em materiais isolantes, a gente chama de polarização. Repara que essa separação das cargas é microscópica, tá? Já na indução, essa separação das cargas é macroscópica. Elas podem se separar metros, se for o caso. Na polarização, não. Elas se separam da ordem do tamanho do próprio átomo. Então, é nanômetro. Ok? O que eu tenho aqui do lado? Eu tenho
uma figura que representa o que acontece quando você bota um canudo carregado na parede, por exemplo. O canudo você esfrega no papel e deixa ele eletrizado, no caso, negativamente. A parede não, a parede está quieta lá na dela, então ela está neutra. Mas o que acontece quando eu aproximo o canudo da parede? Eu provoco na parede o fenômeno da polarização. Você meio que separa os negativos e positivos dentro dos átomos, tá? Nesse caso aqui, como o canudo é negativo, ele vai repelir a nuvem eletrônica, vai empurrar os elétrons um pouquinho para trás. Esses elétrons, quando vierem um pouquinho para trás, vai repelir a nuvem eletrônica da segunda camada de elétrons, que também vai ir um pouquinho para trás. E essa segunda camada de átomos vai repelir os elétrons da terceira camada de átomos. No fim das contas, olha só o que você vai ter. Você vai ter uma camada na frente de cargas positivas e uma camada atrás de cargas negativas, tá? E aí o que acontece? Esses positivos da frente atraem o negativo do bastão, puxa para perto dele. Então o bastão, o canudinho de plástico, vai ser atraído pela parede, mesmo que a parede não tenha sido eletrizada, tá? Alguém poderia dizer, ah, professor, mas os negativos lá de trás, negativo com negativo repele. Então aquela parte de trás teria que empurrar o bastão para fora. É verdade, mas como ela está mais afastada, a força de repulsão é menor, entendeu? Como os positivos estão mais próximos, então a força de atração é maior. Por isso que o canudinho acaba grudando na parede de fato. Tudo bem? Bem, esse aqui é o segundo vídeo sobre essa parte de eletricidade e era isso que eu precisava falar para vocês, tá? Condutores isolantes e processo de eletrização. Tchau, pessoal. Abraço.